Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 3, Lei das Leis Morais, no capítulo 1, da Lei Divina ou Natural. E esse tema de hoje é uma continuação do tema O Bem e o Mal, que foi tratado na sessão passada. Um aviso, se vocês quiserem, tiverem interesse em receber uma notificação de todas as vezes que a gente publica uma nova sessão, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube e lá também você vai encontrar todas as sessões anteriores. Então, se quiser fazer um estudo mais programado de todo o Livro dos Espíritos, assim como algumas palestras sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai encontrar lá no nosso grupo, lá no YouTube. Bom, continuando esse tema então, o bem e o mal, nós estamos na pergunta número 636. E a pergunta número 636 diz assim: são absolutos para todos os homens o bem e o mal? E a resposta: a lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. E aqui a gente já comentou algumas vezes que bem e o mal é uma questão de ponto de referência, depende de quem está olhando a situação. E, como diz o texto, bem vai ser sempre o bem, no sentido de que o verdadeiro, o que é bom, o que é correto, vai ser sempre verdadeiro, bom e correto. E aquilo que é mal, como a gente já falou na sessão passada, o conceito de mal é aquilo que vai em desacordo à lei divina ou lei natural. Ele pode ser entendido como mal quando a gente toma consciência que ele está em desacordo com essa lei divina ou natural. Logicamente, quando a gente erra por ignorância, por não ter conhecimento de causa, ainda assim o mal existe, mas ele tem uma responsabilização diferente. Como eu já falei algumas vezes, a própria legislação humana, a lei humana, define que, diante de uma situação onde você incorreu no erro por ignorância, a penalidade para esse erro por ignorância é diferente da penalidade que tem quando o mal é praticado com planejamento, com conhecimento de causa e com direcionamento para fazê-lo, né? Então, no desenvolvimento humano, a gente tem então que, na medida em que a gente vai avançando, que a gente vai melhorando como espírito, vai conhecendo mais, cada vez que a gente adquire a informação, que a gente cresce e evolui um pouquinho mais, a gente adquire também a responsabilidade sobre aquilo que praticamos, se não praticamos em acordo à lei divina ou natural. Daí a importância de a gente conhecer a lei divina ou natural. Quanto mais conhecimento da lei, mais informação a gente tem e mais capacidade a gente tem de agir em acordo à lei divina e com isso não sofrer consequências, estar agindo contra a lei natural, o que traria para cada um de nós consequências, seja no fato de ter que recompor aquilo que a gente fez de maneira errada, ou seja no fato de um retardo, porque nadar contra a correnteza, como eu já comentei, é sempre muito mais penoso, muito mais cansativo do que nadar a favor da correnteza. Então, conhecer para que lado que está a correnteza, conhecer a lei divina natural, favorece e nos dá um belo de um desconto nos atrasos que a gente possa ter na nossa evolução espiritual. Pergunta número 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre da carne humana? E a resposta: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto maior culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas que, nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. A responsabilidade do homem é proporcionada aos meios de que ele dispõe de compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. E aqui de novo a questão do conhecimento e da evolução que se tem. Pegando um outro exemplo diferente, porque aqui ele trata do exemplo das tribos que são carnívoras, né, que se alimentam de carne humana. E que já vai bastante longe, não sei se existe ainda na face da Terra alguma tribo que tenha por sua natureza primária e básica se alimentar de carne humana,
A gente tem alguns casos isolados de alguns malucos que aparecem por aí, mas não de uma cultura inteira, creio eu, posso estar errando por ignorância, mas que continue agindo assim. A gente já melhorou bastante. Mas, levando numa outra posição um pouco mais palpável, um pouco mais próximas de nós, quando a gente tem situações sociais extremamente degradantes, onde existe a fome, existe a ausência, a incapacidade de poder obter, por exemplo, o necessário, a subsistência e o alimento para a família, aquele que comete, por exemplo, um roubo, que rouba alguma coisa, rouba comida para poder colocar comida na mesa dos seus filhos e da sua família, é muito menos culpável do que aquele que faz, por exemplo, um roubo financeiro, onde você não tem prejudicados imediatamente, mas existe ali um dolo, que é um dolo, pode ser a sociedade, uma organização, uma empresa, mas que o faz de maneira planejada, sabendo que aquilo é errado, faz em benefício próprio, em detrimento de ser certo ou errado. Ele sabe que está fazendo errado, mas assim ele age. Então, esse que age com responsabilidade, com consequência, com informação, sabendo que o que pratica é errado, é muito mais culpável pelos olhos de Deus e pela própria correção da lei divina natural, do que aquele que o faz pressionado por uma certa situação, né? Quer seja por uma situação, como ele diz aqui, no caso de uma cultura, ou quer seja porque se vê pressionado por conta de uma questão social. Logicamente que cabe aqui o livre-arbítrio, e mesmo nesses casos onde existe a pressão social para que aconteça, um ser que tem conhecimento de causa por vidas passadas pode conseguir achar outras alternativas para poder se virar, na medida em que a sua inteligência é forçada a trabalhar e achar soluções para aquele fato premente, que é o fato da sobrevivência. Alguns mais evoluídos conseguem sair dessa situação sem provocar o mal, outros não, outros cedem, vamos dizer assim, a essa tendência, já que ceder significa muitas vezes atender ao instinto básico da sobrevivência, sem o discernimento a respeito se aquilo está correto ou não, né? Continuando, pergunta número 638. Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas, tal, por exemplo, a necessidade em que se vê o homem, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Pode-se dizer que há, então, infração da lei de Deus? E a resposta? Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Esta necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende. Corrobora as discussões anteriores, né? Na medida em que existe o conhecimento de causa e se pratica sabendo que o mal está sendo praticado, maior responsabilidade tem o ser. Então, parece que as coisas às vezes direcionam para uma determinada ação, mas ainda assim o livre-arbítrio permite que aquele ser que passe por aquela circunstância haja até contrário à inclinação que seria a inclinação natural. Como a gente comentou no exemplo passado, às vezes a situação de sobrevivência leva o fulano a cometer um ato, por exemplo, de roubo para poder alimentar sua família. Mas como eu também disse, através dessa pressão que o ato coloca, por um conhecimento de causa que aquilo não deve ser feito, ele pode encontrar, através da sua inteligência, de outros métodos, arrumar uma maneira de ainda assim continuar a sobreviver e se sair melhor. E eu lembrei de uma historinha, que é uma historinha bastante antiga, já repetida várias vezes, mas que eu acho que cabe aqui, porque dá um pouco dessa noção, né? Um mestre e um discípulo estavam peregrinando, andando pelo mundo, e de repente passam por um lugar e encontram uma fazenda bastante destruída, terreno muito árido, sem plantação nenhuma, seca, completamente seca, e uma casinha somente colocada lá nessa fazenda, lá bem no fim, e uma vaca magra amarrada na porta dessa casinha. E o mestre e o discípulo, andando por esse caminho, o mestre fala para o discípulo: vamos até aquela casa, vamos ver se eles têm um pouco de água para dar para a gente. Estamos andando há bastante tempo, precisamos descansar um pouco e tomar um pouco de água. Então o mestre e o discípulo vão e param na casa e pedem guarida para os donos da casa. Falam: escuta,
Vocês têm um pouco de água? Já está cansado? Vocês têm um pouco de... Ah, claro, pois não. E entram, né? E repartem ali o mínimo que eles tinham, mas repartem com os viajantes. E ficam ali conversando com a família, tentando interagir. Poxa, mas vocês vivem aqui, uma situação bastante difícil. Pois é, você vê como é que é. O único bem que a gente tem é essa vaquinha aqui, que dá um pouquinho de leite para a gente. Então a gente sobrevive porque a vaquinha nos ajuda a sobreviver. E que por causa disso a gente vai tocando a vida então, do jeito que Deus permite, a gente vai tocando a vida. E aí o mestre e o discípulo ali, e chega uma hora que o mestre fala assim, bom, vamos embora então, que a gente precisa continuar a nossa peregrinação, precisa continuar o nosso caminho. E aí o discípulo conduído chega no pé do ouvido do mestre e fala, mas mestre, não tem nada que a gente possa fazer para ajudar essa família? Eu fiquei tão movido por essa situação que eles estão passando, uma situação tão difícil. O mestre pensa um pouquinho e fala assim, você realmente quer ajudar essa família? Eu falo, sim, mestre, sim, eu faço qualquer coisa. Então você vai seguir as minhas ordens sem questionar o que eu estou dizendo para você fazer? Eu falo, sim, mestre, se for para ajudar essa família, eu faço, eu sigo as ordens. E aí o mestre, saindo da casa, fala o seguinte, pega a vaquinha e traz com a gente. O discípulo não entendeu nada, mas ok, o mestre sabe o que está fazendo, o mestre é o mestre. E o mestre cata a vaquinha, o discípulo cata a vaquinha, lega e sai seguindo na sua peregrinação. E o tempo passa, e o discípulo inconformado, querendo saber o que o mestre vai fazer com a vaca. Como é que ele vai ajudar a família se ele está levando a vaca, o único bem que aquela família tinha? Chega na beira do precipício, o mestre vira para o discípulo e fala o seguinte, empurre a vaca precipício abaixo. Mas mestre, a vaca vai morrer, a família vai perder o único seu meio de subsistência. Fala assim, mestre, não é possível. Empurre a vaca precipício abaixo. E o discípulo não entende nada, mas como discípulo e como devendo obediência ao mestre, assim o faz, pega a vaca e empurra precipício abaixo. E seguem o caminho. E o discípulo inconformado, então, com a frieza do mestre, com a maneira como ele tinha procedido, por ter acabado com o único meio de subsistência da família, mas seguem a jornada. E o discípulo, a partir de lá, não fala mais nada, extremamente bravo com o mestre, sem entender a situação, tentando pensar sobre o que o mestre queria com aquela atitude. E assim o tempo passa. Nessa continuação da peregrinação, passou-se alguns anos, e o mestre de novo passa pela mesma região com o mesmo discípulo. No que eles vão se aproximando daquela região, existe uma fazenda agora com várias plantações, várias criações, criação de gado, criação de pato, um monte de animal, um monte de plantação, fazenda verdejante, bonita, a casa toda reformada. E o discípulo pensando, acho que o que a gente fez com aquela família, a gente acabou com a família de vez. Eles foram obrigados a se mudar e outra família comprou o terreno e construiu a fazenda. E triste, se aproximando da fazenda, o mestre fala, vamos passar lá de novo, vamos pedir um pouco de água lá, caminhamos há bastante tempo, e batem na fazenda, o qual não estranham quando quem abre a porta é a mesma família que morava lá antes. E aí o discípulo sem entender nada, espantado, sem entender nada, e o mestre dá aquele sorriso maroto, e fala, oi, tudo bem com vocês? Puxa vida, tudo bem, nossa, sabe que vocês deram uma tremenda de uma sorte para a gente? A última vez que vocês passaram por aqui, a gente só tinha vaquinha, dependia só da vaquinha e era o único sustento que a gente tinha. E estranhamente a vaca sumiu. A gente não achou mais a vaca, perdemos a vaca e no desespero nós fomos obrigados a se virar, a tentar achar uma alternativa e começamos em busca de uma coisa ou de outra, cada um tentando fazer uma coisa diferente. Isso levou a gente a começar a prosperar com algumas coisas que a gente não esperava, e a gente começou a prosperar com o esforço que cada um estava fazendo, e deu no que deu. A gente, olha a casa, olha a fazenda como está bonita, olha a situação como mudou, nossa, graças a Deus, vocês foram um aviso, foram um anjo do céu que baixaram aqui e trouxeram essa sorte, essa tremenda sorte para a gente. Aí o mestre, com um sorriso maroto, olhou para o discípulo, deu uma risadinha, e ficou por isso mesmo. E depois eles seguiram a viagem então. O que essa história, essa breve parábola nos dá? Que, primeiro que diante das situações, às vezes as situações acontecem conosco e nos colocam em situações bastante difíceis, não seja porque Deus não cuida de nós,
mas porque muitas vezes é a motivação que nós precisamos para tomar alguma atitude diferente e reagir e lutar para poder conseguir aquilo que nós precisamos. O só aceitação da situação, falar, Deus quis assim, então vamos deixar assim, porque afinal de contas, Deus quis assim, então Deus sabe o que quer. Deus pode estar justamente colocando naquela situação para que você tome uma atitude. Então, mesmo as situações mais calamitosas e penosas, que tenderiam a nos levar a praticar o mal, são na realidade provações pelas quais a gente está passando para ver qual é a nossa reação diante das coisas. E são os piores problemas, são os piores acidentes que normalmente nos modificam, nos tiram de uma situação de comodismo e fazem com que a gente se coloque num patamar de enxergar os problemas de maneira diferente. Se a gente levar em conta a justiça divina, tudo o que acontece conosco acontece com uma determinada finalidade, que é provocar o nosso enriquecimento espiritual, a nossa melhoria espiritual, o nosso crescimento, aumentar a nossa sabedoria. Então é preciso que a gente consiga, e é bastante difícil, mas que a gente consiga olhar para os aspectos das provações pelas quais nós passamos para tentar encontrar nelas oportunidades de melhoria. Nem sempre são melhorias financeiras, como a gente tenderia a achar, como é nesse caso da fazenda, mas são melhorias espirituais que farão com que a gente tenha um olhar diferente para a nossa evolução. E como o nosso projeto, como eu já disse várias vezes, é um projeto de longo prazo, não é um projeto de curto prazo, essa evolução, esse encontrar a melhor maneira de proceder, trará frutos para a gente, sempre frutos muito bons, à medida que a gente escolhe as sementes. E essa colheita pode nem acontecer nessa existência, pode acontecer numa existência futura. Mas o nosso projeto, como eu disse, é de longo prazo, não é um projeto de curto prazo, não é um projeto para essa existência, é um projeto para a nossa evolução espiritual, para o nosso crescimento espiritual. E que às vezes é necessário que a gente passe por situações mais penosas. O que não justifica, e de novo, voltando para o tema o bem e o mal, a maneira de proceder traz para a gente responsabilizações da maneira como nós agimos. Se agimos em acordo à lei divina ou natural, nós estamos nos adiantando, evoluindo espiritualmente. Se agimos em desacordo à lei, isso é, praticamos o mal, porque estamos em desacordo com a lei, e a gente viu que essa é a definição de mal. Se estamos em desacordo com a lei, trazemos para a gente consequências de agir em desacordo com a lei. Seja porque aumentamos a nossa penalização, o nosso caminho fica mais difícil, temos mais coisa para reconstruir nas próximas vezes, seja nas próximas existências, ou até nessa mesmo, porque às vezes as consequências das nossas atitudes caem ainda nessa existência, e que farão com que a gente só tenha um objetivo, fazer com que a gente consiga enxergar que o proceder deveria ser diferente. Pergunta número 639. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais nesses casos serão os culpados? E a resposta? O mal recai sobre quem lhe for o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam tem menos culpa dos que o que assim procedem e o que o ocasionaram, porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Às vezes você é colocado numa situação que faz com que você haja com aquilo que você, da maneira como você não acha que é o proceder correto, que você não haja com o bem. Você se vê colocado a praticar o mal por consequência de outros que o mandem fazer o mal. E a consequência aqui é o seguinte: a prática do mal traz por responsabilidade ou por consequência para aquele que foi o causador do mal. Mesmo aquele que não reage diante de fazer o mal tem o seu grau de consequência nessa situação. Ou seja, o mandado, aquele que foi mandado praticar o mal, também tem o livre-arbítrio para poder decidir o que fazer, sim ou não. Ele pode perder emprego se ele não agir, por exemplo, numa situação de uma escala de empregador-empregado. O empregado está sendo destinado a fazer uma coisa que é errada porque o patrão assim está mandando. Então, qual é a consequência do empregado em fazer o mal, sendo que quem mandou fazer é o patrão? O patrão tem uma carga muito maior de responsabilidade sobre o mal praticado porque ele foi o causador principal. Mas o empregado que praticou o mal, mesmo sendo mandado para aquela situação, não agiu de maneira correta, porque ele poderia simplesmente se negar a praticar o mal. Logicamente teriam consequências, ele poderia perder emprego. E perdendo emprego poderia se colocar numa situação bastante difícil.
mas ainda assim existe o livre-arbítrio ali. Então o grau de responsabilização do mal vai ser dado de acordo com o conhecimento de causa, se você sabe que aquele que você está praticando o mal, e o grau de liberdade que você tem para decidir por um caminho ou por outro. Nessa situação do empregado, menos liberdade na decisão, mas ainda assim pratica o mal. Existem atenuantes, como existe o atenuante no caso da ignorância, né? Quando você pratica o mal sem saber que está praticando, porque ainda assim, como a gente já viu, a lei divino-natural está impressa em cada um de nós na nossa consciência. Então, se nós parássemos e observássemos a nossa consciência, o nosso íntimo, para saber se aquilo deveria ser ou não praticado, a gente teria a correta ideia de se aquela atitude deveria ou não ser praticada. E poderia, através do livre-arbítrio, decidir, não vou fazer isso, porque isso está em desacordo aos meus princípios. Assumo as consequências daquilo que eu tenho que fazer, né? Então segue essa visão. Pergunta número 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal para praticado por outrem, é tão culpado quanto este? E a resposta? É como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não seja capaz de praticá-lo, mas desde que achando o feito dele tira partido, é que o aprova e que teria praticado se pudera ou se ousara. Vou colocar uma situação social mais prática, vamos entender assim. Imagina que alguém entra e assalta um supermercado de madrugada, quebra as portas e entra para roubar alguma coisa. E aí o desavisado está passando na frente, vê que um monte de gente está entrando no supermercado, pegando as coisas. Ele também pratica a mesma coisa. Ele vai, entra no supermercado e pega também. Assim, o quão culpado ele é por estar fazendo isso, sendo que não foi ele que quebrou a porta do supermercado, não foi ele que arrombou a primeira vez. Tem consequência? Ele ainda é mal? Sim, ele está praticando mal, porque o que lhe faltou foi a oportunidade, porque se ele tivesse passado sozinho, encontrado a porta do supermercado aberta, ele entraria e pegaria. O que faltou foi a oportunidade. Quando apareceu a oportunidade, ele se viu escondido, como se as outras pessoas não soubessem, ou que não pudessem identificar o mal que ele praticou. Ainda assim, ele é responsável pelo mal que haja praticado. Muitas vezes, falta para quem pratica o mal a oportunidade ou medo de ser pego. Não pratica porque se eu fizer de cara e na frente dos outros, por exemplo, se eu bato em alguém e todo mundo vê que eu estou batendo no outro, eu vou receber as consequências, vou preso, por exemplo. Se eu puder fazer esse mesmo mal sem que ninguém saiba que fui eu que fiz, parece que o mal fica menor porque ninguém vai saber, então eu não posso ser culpado ou ir preso por aquilo que eu fiz. Mas na nossa consciência continua essa graduação do que é correto e o que é errado. A nossa consciência, que é a lei divina natural que está impressa em cada um de nós, vai dar esse grau de penalização que a gente tem em relação ao mal praticado. Pode não acontecer na consciência nesse exato momento, mas com certeza esse ato será resgatado em algum momento no futuro, quando a gente estiver revendo as nossas atitudes, para definir o que a gente deve ou não fazer nas próximas. Como, por exemplo, na reprogramação kármica, quando a gente estiver na espiritualidade revendo tudo que nós fizemos na vida passada e descobrirmos que agimos mal em várias situações que achávamos que era mais leve, por exemplo. Pergunta número 641. Será tão repreensível quanto fazer o mal o desejá-lo? E aí a resposta. Conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, o culpado é quem o deseja. E aí vamos esclarecer aqui uma situação. Existe uma graduação bastante clara aqui. Você pode sentir ódio de alguém porque alguém te prejudicou e que fez alguma atitude que você acha incorreta, e pode parar por ali, porque você pode ser mesmo assim, não vou retrucar, não vou reagir, porque é errado reagir, não vou. Mas isso não quer dizer que eu não vá sentir ódio, que eu não vá querer. Eu posso até desejar imediatamente, desejar vingança, vou fazer a mesma coisa com você. Mas o nosso senso crítico nos leva, na discussão interna que a gente faz com a consciência, a tomar uma decisão de, por exemplo, não fazer nada, né? Esse é um efeito. O mal não tem tanta consequência porque ele não passa a barreira daquilo que é a decisão interna. Então eu estou lutando contra as minhas tendências iniciais, que seriam de reagir, né, de tomar atitude para reagir, para me vingar,
porque aquilo é uma atitude que até então eu vinha fazendo sempre. Esse processo é um processo saudável. Por quê? Porque ele remete que nós já estamos limitando as nossas atitudes pela razão e pela consciência. Essa é uma situação bastante diferente daquele que não pratica o mal com medo da retaliação. Se eu brigar com ele agora, eu vou ser prejudicado porque eu vou brigar com ele. Falei, então eu vou arrumar uma maneira de me vingar do mesmo jeito, só que de uma maneira que ninguém veja. Aquela história de que vingança é um prato que se come frio. Aquela história é uma história de praticar o mal de maneira planejada e programada, de maneira que eu não sofra as consequências do mal que eu estou fazendo. Então, se o que me falta é oportunidade, e eu não faço agora, mas uma hora eu farei, ou não faço agora porque eu tenho medo das consequências, mas o meu desejo continua sendo de fazê-lo, não é uma discussão interna no sentido de estou decidindo que não vou fazer porque eu acho que não deve ser feito, mas falta-me a oportunidade de fazê-lo. Essa é uma consequência bastante diferente, porque o mal ainda não foi percebido como sendo mal. O mal ainda está por uma questão de covardia ou de falta de oportunidade de fazê-lo. São duas situações bastante distintas e que a gente precisa considerar, porque senão a gente passa a achar que toda vez que eu tenho um pensamento ruim sobre alguma pessoa, significa que eu sou ainda impuro, imperfeito, que eu sou do mal e que só me falta oportunidade. Não é essa a situação. A situação é a consciência que se tem do ato. Porque senão a gente só vai conseguir atingir esse estado de bonança, esse estado de felicidade e amor ao próximo mais para frente, quando a gente se desenvolver mais. É normal que os nossos embates diários ainda tragam para cada um de nós ainda situações emocionais não muito agradáveis e que muitas vezes nós temos que sentir e calar. Assim, não é correto sentir a raiva. Ok, mas eu estou com raiva, e aí? Assim, assumo que estou com raiva. Só que a raiva para em mim e se limita nessa situação de raiva. É um reconhecimento de que a raiva ainda é uma imperfeição minha e não uma falta de oportunidade de reagir naquela situação. Pergunta número 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então a situação aqui remete a simplesmente se eu não fizer nada, eu não faço nem bem nem mal, eu fico só na minha, estou seguindo a minha vida, cuidando da minha responsabilidade e não pratico mal para ninguém, mas também não faço nenhum esforço no sentido de evoluir. Se a lei divina natural é a lei que nos inclina para o amor e para a fraternidade, se ela nos leva a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, será que nós gostaríamos de ser tratados simplesmente com ignorância, de não receber ajuda de ninguém, porque no final das contas os problemas pelos quais passamos somos nossos e não é da conta de ninguém mais? Mesmo que alguém ao nosso lado pudesse nos ajudar, se a pessoa nos ignorasse, isso a gente consideraria isso sendo uma boa atitude daquela pessoa? Ou a gente gostaria de contar com a ajuda dos outros na medida do possível para que a gente pudesse também sair mais fácil? A gente já viu as consequências disso. Quando a gente se ajuda mutuamente, e principalmente quando você ajuda os outros, você cria um ambiente mais propenso a uma ajuda, a um compartilhamento dessa ajuda, a uma volta desse esforço de tentar ajudar o outro. Porque o outro se vê na obrigação de te ajudar também. Então se estabelece um relacionamento muito mais fraternal e amoroso. E se a lei natural é caminho do bem, é caminho da fraternidade, é o caminho do compartilhar as coisas, é muito fácil de entender que não agindo nesse sentido, nós estamos praticando o mal, de uma maneira leve, mas ainda assim praticando o mal, porque estão em desacordo com a lei divino-natural. E se estamos em desacordo com a lei divino-natural, estamos praticando o mal. É nesse sentido, então, que a resposta vem. Pergunta número 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? E a resposta: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo.
oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, é como se a gente, assim, existe alguma situação onde somos impedidos de fazer o bem? Não existe situação onde sejamos impedidos de fazer o bem. Na pior das situações, qualquer tipo de atitude em relação ao favorecimento dos outros é praticar o bem. Então, não se trata aqui de caridade, não se trata de ter disponibilidade financeira ou material para ajudar o próximo. Me falta o necessário, então como me falta o necessário, eu não posso ajudar o próximo, né? E não é essa a questão. A questão é compartilhar, e muitas vezes, não só o alimento, não só o material, mas às vezes compartilhar, estar próximo, escutar, dar alento àquele que passa pela dificuldade, colocar-se em empatia com o outro para sentir o que o outro, muitas vezes, e a gente sabe muito claramente disso, às vezes as pessoas precisam muito mais serem ouvidas e serem reconhecidas como pessoas do que de uma ajuda definitiva, até de indicação do que fazer ou que não fazer. É muito mais no sentido de permitir com que a pessoa se expresse e que seja reconhecida como pessoa. Então existem inúmeras maneiras de praticá-lo. E um exemplo disso, volto a dizer de novo, né? Francisco de Assis, né? O que ele tinha materialmente para ajudar os outros, né? Ele mal possuía, tinha uma troca de roupa que era que ele vestia. Não tinha uma reserva de par de sandália. Assim, a única roupa que ele tinha, que ele usava, a única comida que ele tinha era aquele que ele recebia no dia, e ainda assim, a pouca comida que ele recebia, ele distribuía entre os irmãos chamados irmãos menores, os frades com que andavam sempre com ele, no sentido de perceber e entender que esses outros precisavam de alimentação também. Então sempre foi muito de compartilhar aquilo pouco que recebia, e isso sempre foi, e não dá para se dizer, não conheço alguém que tenha sido tão bom, que tenha praticado tanto bem como ele, exemplificando as medidas do Cristo. É como se a gente, em contraponto, dissesse o seguinte: é preciso ter benefícios, ou ser rico, ou ter disponibilidade para praticar o bem? Fala, não, nunca foi requisito para praticar o bem ter disponibilidade. Praticar o bem significa desejo de fazer o bem, significa agir em acordo à lei divina ou natural, que é a lei da fraternidade, do amor ao próximo. Isso está disponível para todos nós. Pergunta número 644. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de se expor à tentação para ter mérito na resistência. E aqui é fácil de lembrar nas sociedades, nas situações onde a gente tem a carência absoluta de bens materiais e condições mínimas de vivência humana, como por exemplo em aglomerados onde tem várias pessoas morando e que se não tem casa, não tem comida, você não tem nenhum benefício, não tem água, não tem nada. E as pessoas vivem numa situação que seria muito facilmente inclinada ao erro. É muito fácil de entender que pessoas que estão numa penúria completa hajam no sentido de roubar daqueles outros que têm, mesmo que são colocados numa situação social que é uma questão de sobrevivência. Então, nessa situação de extrema penúria, é muito fácil de aceitar e até entender que essas situações aconteçam, e que sejam inclinados ao mal, que sejam inclinados ao crime, que sejam inclinados a praticar aquilo que socialmente é incorreto, né? Mas, ainda assim, nessas situações, existe a possibilidade e o livre-arbítrio de agir de maneira correta. Então, se a maioria dos casos a gente poderia dizer que ainda cedem ao princípio de tentar resolver a situação da sobrevivência, porque a inclinação animal nossa primeira, né, é manter-se com vida, né, é cuidar do nosso entorno, cuidar da nossa família, esse é o nosso primeiro impulso, né? Ainda assim, existem casos e exemplos de pessoas que, mesmo colocadas nessa situação, conseguem se sair bem, conseguem reverter a situação e conseguem mudar dessa situação para uma situação melhor. São situações raras, mas são situações que existem. E o espírito pode ter escolhido passar por essa vivência. Se, de novo, nenhuma folha cai de uma árvore que não seja pela vontade do Pai,
aquela situação por qual essas pessoas passam tem uma serventia para o desenvolvimento do espírito. E é necessário que muitas vezes aquela penúria, aquele sofrimento material pelo qual eles passam, é importante para o espírito se desenvolver. O que é bem diferente de a gente achar que nenhum de nós tem responsabilidade nenhuma sobre isso, né? Socialmente somos responsáveis pelos nossos irmãos. Se essas situações ainda acontecem, é porque nós não temos ainda o bem tão gritando dentro de nós, no sentido de agir como Francisco de Assis, não precisa ser tanto, mas de considerar esses que passam pela penúria extrema como sendo obrigação nossa de ajudá-los. E a gente passar a achar que porque é a obrigação do Estado cuidar dessas pessoas, ou não deixar que elas passem por essa situação. E a gente esquece que quem paga o Estado, na realidade, somos nós através dos impostos. Então a gente deve e precisa cobrar ações nesse sentido e também entender que a nossa contribuição material está ajudando a resolver esses problemas e que os problemas têm que ser resolvidos, porque são irmãos nossos, são espíritos iguais a nós que estão colocados numa situação difícil. A eles tem uma utilidade, a dificuldade, o problema pelo qual eles passam, mas a nós também tem essa utilidade. O reconhecer, a não deixar de lado, a não parar de olhar, não ignorar essa situação e entender que nós devemos praticar de alguma forma, quer seja através da nossa contribuição social como comunidade, quer seja através de nós pessoalmente, como um movimento social, ajudando nas ONGs ou nas pessoas que estão interessadas em obter melhoria de qualidade de vida para essas pessoas e para essas comunidades. Então é bastante interessante que a gente considere esses pontos. Pergunta número 645. Quando o homem se acha de certo modo mergulhado na atmosfera do vício, o mal não lhe torna um arrastamento quase que irresistível? Arrastamento sim, irresistível não. Porquanto, mesmo dentro de uma atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre seus semelhantes. Muitos espíritos, por terem passado situações parecidas, às vezes desejam se colocar nesses ambientes para que através da vivência conjunta possam ajudar um maior número de pessoas. São espíritos que vêm com uma missão específica de resgatar e de às vezes corrigir problemas que tenham causado na vida anterior. E que ficam, de uma certa maneira, obscurecidos, não aparecem, mas estão lá dentro como formiguinhas tentando trabalhar, tentando resolver a vida das pessoas. E quando você se aproxima dessas comunidades, é fácil reconhecer essas pessoas que anonimamente trabalham pelo bem da comunidade, que tentam fazer das tripas do coração para tentar ajudar todo mundo. Última pergunta desse tópico, 646. Está subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? E a resposta: o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que dá apenas o que lhe sobra. Jesus disse a propósito disso no óbolo da viúva. Então, lembrando da parábola do óbolo da viúva, a viúva que depositava lá na fonte as poucas moedas que tinha e que Jesus recomenda aos seus discípulos que era muito maior o esforço que ela fazia, porque ela dava do seu necessário muito mais do que a quantidade que outros poderiam dar, que dava do que lhes sobrava. Então, praticar a caridade dando aquilo que nos sobra é menos reconhecido, menos merecedor do que aquele que pratica a caridade dando às vezes do que lhe é necessário. Voltamos de novo para Francisco de Assis, quando dava aquilo pouco que ele tinha para comer no dia. Não tinha geladeira, não tinha lugar para ficar, a comida que ele recebia era aquela que ele recebia durante o dia, e a comida que ele recebia ele distribuía entre todos que estavam junto, de maneira que todos pudessem ser alimentados. Então esse é o reconhecimento do próximo como sendo tão importante a você, compartilhando no desejo de fazer o bem, muito mais do que vou comer primeiro, depois alimento os outros com aquilo que me sobra. É isso, a gente fica por aqui, então a gente retorna na próxima semana com a continuação, ok? Estávamos então no capítulo 1 da Lei Divina Natural, das Leis Morais, do Livro dos Espíritos. Até lá!